Falamos de Dandadan no vídeo anterior, e comentei que uma das coisas que mais gostei no anime foi o quanto ele homenageia muitas coisas da cultura japonesa, da ufologia, etc. Hoje vamos aproveitar o embalo e o fato de que daqui a pouco começa a segunda temporada para comentar as minhas referências favoritas até agora. Aqui é o Raimundo Espectro e a gente continua depois da vinheta. Décimo lugar. ET do Sumo usando o golpe de Street Fighter. Que todo lutador de sumo fictício vai lembrar, pra quem não é japonês, o personagem Honda é algo meio óbvio. Porém, a forma como o extraterrestre luta, que diga-se de passagem é inspirada em lendas de avistamento dos Estados Unidos, é o que mais destaca a semelhança. Pode ser o meu lado fanboy de Street Fighter falando, mas convenhamos. Lutador de sumo que pula praticamente voando e que move suas mãos para golpear na velocidade do som parece algo tirado diretamente de um jogo de luta dos anos 90. Nono lugar. Uso de jingles de propaganda de produtos. Eu não percebi de cara, mas pesquisei porque achei curioso. E gostei da inserção, pois sou uma daquelas pessoas que fica com jingles na cabeça por anos. Não é nem meme, às vezes estou fazendo algo importante, até durante o trabalho, e do nada começo a lembrar da musiquinha do comercial de uma boate que tinha perto da minha casa, que já nem existe mais. Nem a boate, nem eu na casa, já que eu não moro mais no mesmo lugar, enfim. No caso de Dandadan, o jingle que chama a atenção é da propaganda do Mastercard, que vocês devem lembrar porque teve bem parecida por aqui. Lembra daquela "para todas as outras existe Mastercard", em que o anunciante falava várias frases que tinham a ver com a situação apresentada e terminava com esse slogan? Pois é, na tradução o slogan não ficou tão claro, foi só pesquisando que eu entendi exatamente do que se tratava. Bolsa, R$90. A cara de bobo do seu ex-namorado. Não tem preço. Inclusive um jingle que eu tenho quase que tatuado na mente é a propaganda do Alô Card, lá dos idos dos anos 2000. Aliás, esses serviços telefônicos e esses mascotes nem devem mais ser utilizados. Fica aí um trechinho pra vocês. Alocate, mais de 1 milhão de fãs. Oitavo lugar. Dancinha do Carlton e da Rihanna. Algumas das melhores referências pra mim vêm na própria abertura. Além de ser possível, se você der uma olhada na letra traduzida, perceber referência a outros mangás famosos como Chainsaw Man e Demon Slayer, uma das coisas que mais gostei foi a dancinha que Okarun, Gigi e Momo aparecem fazendo em certo ponto da abertura. Como criança dos anos 90, fui bem marcado pelas sitcoms reprisadas exaustivamente pelo SBT, dentre elas Um Maluco no Pedaço. Portanto, logo de cara achei a dancinha deles bem parecida com a que o Carlton fazia em alguns momentos da série original. Pensando de forma mais objetiva, pensei ser uma referência um pouco mais obscura para o estúdio japonês colocar em um anime. E pesquisei se não tinha se tornado por lá meme nos últimos anos. Foi quando descobri que aparentemente a dancinha imortalizada pelo ator Alfonso Ribeiro foi homenageada no game Fortnite. Seguindo mais ainda esse buraco do coelho, eu descobri que vários outros games já tinham essa dança como uma animação possível para seus personagens. Provável que seja de onde veio a inspiração do estúdio. E aparentemente a dança da Momo é inspirada na dança da cantora Rihanna, no clipe Where Have You Been? Mas essa eu já peguei na pesquisa mesmo, tá? Sétimo lugar. As formas de andar, correr e fazer pose referenciando diversos personagens. Muitas vezes durante os episódios do anime os personagens vão andar, se movimentar ou até fazer gestos bem pouco usuais, mas que vão ativar alguma coisa na sua memória. Dandadan é cheio disso em diversas cenas, desde Momo andando como um valentão típico de histórias japonesas com gangues escolares, até correndo atrás de Okarun como se fosse o Mega Man do Nintendinho atirando. Em muitos momentos, quando Okarun está transformado com o poder sobrenatural que ele ganha da véia Turbo, ele parece correr como alguns dos demônios de Devilman Crybaby corriam. Por fim, não dá pra esquecer algumas das poses do Gigi, que parecem muito com algumas poses do já clássico mangá e anime JoJo's Bizarre Adventure. Sexto lugar, começou o Monstro do Lago Ness e do nada virou Godzilla. Apesar de ser uma das lutas que menos gostei nesta temporada, sem dúvida todo o combate que ocorre com os alienígenas na escola é muito rica em referências culturais. Uma das que mais me chamou a atenção de cara foi como o monstro aquático Ness, que por si só já é uma ótima homenagem ao fenômeno da criptozoologia, é parecido no comportamento e em habilidades com o Godzilla. Diga-se de passagem ter review de 2 filmes do Godzilla aqui no canal, Minus One e Shin Godzilla, que
Quinto lugar, Aira já é uma mahou shoujo no coração dela. Quando agraciada pelas bolas mágicas de Okarun, quinta série pode rir. Aira começa a ter visões de fantasmas e do sobrenatural. Convencida de que isso era uma missão enviada pelos céus e que ela deveria se livrar das criaturas malignas que começou a ver como uma heroína do mundo mágico, ela acaba envolvida na trama de Okarun e Momo. Essa construção que ocorre no episódio lembra muito a forma como se constrói o mito de muitas guerreiras mágicas em suas histórias. Eu destaco dentre tantas especialmente a Patrine, que foi exibida no Brasil, já que seus poderes aparecem porque um deus a elege diretamente para defender a Terra contra as forças malignas, e Sailor Moon, obviamente, já que o título do mangá Bishoujo Senshi é referenciado pela própria personagem ao se qualificar como uma bela guerreira. Aliás, o Okarun tem o mesmo estereótipo do Umino, um nerdola colega de classe da Usagi, que paga de sabichão e vive se metendo em confusões no início da série. Quarto lugar, Okarun e Gigi cantando a música de Slandunk. Uma coisa engraçada a respeito disso é que no primeiro evento de anime que eu fui na vida, ainda adolescente, um dos animes que mostraram foi Slandunk, inclusive suas aberturas e encerramentos. Aquele momento ficou printado na minha mente, mesmo que eu nunca tenha tido a dignidade de finalmente assistir esse anime, ou até ler o mangá que chegou a ser publicado no Brasil, na hora eu percebi do que se tratava. No fim, eu só fiquei muito alegre em ter reconhecido a musiquinha. Terceiro lugar, a revista sobre fenômenos paranormais, as vacas sendo sequestradas por aliens e os fantasmas e espíritos. Não sei se vocês chegaram a pegar um pouco da febre tanto da ufologia quanto das diversas teorias da conspiração que envolviam o sobrenatural, mas elas foram gigantes desde o início dos anos 90 e só foram começar a perder força lá para os anos de 2010. Foi durante esse período que esse tipo de publicação floresceu bastante para cá, e com ela grandes reuniões de avistamento tanto de possíveis extraterrestres como de criaturas sobrenaturais diversas, muitas sendo de décadas atrás, e começam aos poucos sendo resgatadas pela mitologia atual. Dentre as centenas de causos, era comum relatos envolvendo o sequestro e a morte misteriosa de gado, inclusive na América do Sul e também o Brasil. Nos anos 90, os programas mais sensacionalistas da televisão adoravam falar de um tal chupacabra, que basicamente era uma criatura especulada a ser de origem extraterrestre, que saía por aí devorando as pobres cabras. Segundo lugar, diversos objetos que remetem ao olhar estrangeiro para a cultura japonesa. Enfim, eu podia passar um bom tempo aqui listando todas essas referências, mas a gente pode começar com o Super Famicom no quarto da Momo, passar por leques gigantes sendo usados para efeito cômico, máscaras de dormir com olhinhos desenhados, histórias sinistras envolvendo a máfia japonesa, até roupas tradicionais de fé shintoísta sendo utilizadas por protagonistas para enfrentarem criaturas. Não vai haver um episódio que de alguma forma não remeta a objetos, situações ou estereótipos manjados dessa versão para exportação, entre aspas, da cultura japonesa. E em primeiro lugar, as 1 milhão de referências a Ultraman. Como eu falei lá no meu review sobre a primeira temporada, eu meio que tava com o pé atrás por causa do hype todo em cima do anime. Mas ao assistir a abertura e ver as referências a Ultraman, acabei ficando e gostei bastante da série. Começando obviamente com as imagens de Momo e de alguns dos antagonistas imitando a forma como Ultraman e alguns dos alienígenas apareciam na abertura do primeiro seriado, lá dos anos 60, para ver também durante alguns dos episódios alguns alienígenas que aparecem para causar problemas para os nossos heróis, sendo claramente inspirados em algumas raças de alienígenas que antagonizam o Ultraman, como os Baltan e os Dada. Aliás, curiosamente, em certo ponto, um desses vilões, ao atacar o Okarun, posiciona as mãos de forma parecida como o Ultraman posicionava para disparar seu raio lá nesse primeiro seriado. Outra referência que eu gostei muito foi no episódio em que os professores da escola estavam usando roupas idênticas às da polícia científica. Os humanos que eram auxiliados pelo Ultraman na defesa da Terra contra essas ameaças monstruosas. As homenagens a Ultraman que já ocorreram nos mais diversos animes são mais do que devidas. Na minha visão, não existe personagem em franquia que melhor englobe os estereótipos que temos dos heróis japoneses. Em produções que misturam pessoas se transformando, monstros gigantes, conceitos clássicos de ficção científica e aquele charme tokusatsu que conquistou o mundo de diversas formas. Existem outras referências à cultura japonesa e todo o seu universo sobrenatural, além de figuras de linguagem e construções imagéticas que com certeza eu deixei passar. E vocês, quais as referências que vocês mais gostaram em Dandadan? Será que eu falei certo dessa vez? Quais as que eu não pesquei? E teve alguma que vocês acharam forçada? Por favor, considere se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar aqui embaixo. Obrigado e até logo!